Bom dia, garotada do oitavo ano, Escola Mestre Jesus, e professor Newton, para darmos prosseguimento a mais esse capítulo, a mais esse assunto. Na última aula nós falamos de conjuração mineira, né, lá na região de Minas Gerais, e hoje a gente vai prosseguir falando de conjuração baiana, tá, gente? Movimento aí de 1798. Mais um movimento de contestação contra pacto colonial, contra os desmandos, os mandos e desmandos da metrópole portuguesa, certo? Então vamos lá entender um pouco aqui. Essa conjuração baiana, gente, ela foi um movimento de caráter popular. O que significa isso? Significa que você vai ter um envolvimento muito grande da parcela pobre e humilde da população. Ou seja, você não vai ter só as elites, só a elite açucareira da época da Bahia participando do movimento, mas você também vai ter negros livres, em alguns momentos vamos ter participação até de negros escravizados, mulheres, homens pobres, homens livres pobres, enfim, você vai ter uma parcela muito grande. Inclusive a conjuração baiana também é conhecida como revolta dos alfaiates, pela quantidade de alfaiates, de pessoas que costuravam, que produziam roupas, que participaram desse movimento. Por isso ele é considerado um movimento de caráter popular, é um movimento múltiplo. Você vai ter membros da elite, mas também você vai ter pessoas pobres participando, certo? E você vai ter mais um movimento influenciado pelas ideias iluministas, assim como foi a independência dos Estados Unidos, assim como foi a Revolução Francesa, assim como foi a conjuração mineira, a conjuração baiana, também vai ter com aí sua grande influência as ideias iluministas. Então, basicamente você tem o princípio de liberdade, igualdade e fraternidade. Porém, gente, uma grande diferença aqui da ideia dos conjurados mineiros da ideia dos conjurados baianos. Os mineiros, lembra quando eu falei lá com eles sobre liberdade, quando eu estava falando sobre a conjuração mineira, eu falei para vocês que os mineiros desejavam a liberdade basicamente econômica, não a liberdade individual, porque a liberdade individual, gente, esbarra na escravidão. Não dá para você pregar uma liberdade, uma sociedade livre e manter a escravidão. Então, lá na conjuração mineira, eles queriam basicamente a liberdade econômica, o fim do pacto colonial. Já na conjuração baiana, é diferente. Eles já pensam no fim da escravidão, eles já pensam na liberdade dos escravizados. Então é como se a ideia de liberdade na conjuração baiana fosse mais completa do que a ideia de liberdade para os mineiros, certo, gente? E é óbvio que essa ideia de liberdade mais completa está ligada à participação popular, gente, a participação da parcela pobre da população no movimento. É essa parcela que está almejando aí a liberdade, meio que liberdade total, digamos assim, através do fim da escravidão, certo? Como modelo de governo, assim como os mineiros, os conjurados baianos também queriam a separação, era um movimento separatista. Eles queriam um governo democrático, livre e independente. Então, olha aí a ideia de separação com relação aos domínios portugueses, separação de Portugal e, consecutivamente, separação do Brasil. Então, eles queriam um governo democrático, ou seja, eles não querem uma monarquia livre, um governo que não esteja atrelado aí aos Estados Unidos, independente. Certo? Então essas são as ideias, esses são
os principais objetivos dos conjurados, certo, gente? Vamos lá. Entretanto, para a gente conseguir entender aí o início do movimento de contestação, a gente precisa entender um fato que vai mudar os patamares aí, digamos assim, as concepções dos baianos, que é a mudança da capital da colônia, certo? Até 1763, gente, a capital da nossa colônia, ela foi justamente Salvador, na Bahia. E quando uma cidade, gente, ela é capital de algo, tá? Mas era capital da colônia, era colônia. Mesmo assim, gente, vinham muitos investimentos para a cidade de Salvador. A organização, toda a organização administrativa, ela se concentrava da colônia, administrativa da colônia, se concentrava em Salvador. Então as atenções do governo português basicamente estavam sobre Salvador. E isso gerava uma preocupação maior do governo português em relação a Salvador. Na administração da cidade, na manutenção da cidade, envio de recursos para a cidade, certo? Porém, gente, no período lá que se inicia o ciclo do ouro, que se contesta mesmo isso antes das conjurações, tá? Tanto mineira quanto conjuração baiana, quando vamos ter a mudança da capital, se tira a capital da colônia de Salvador e se leva essa capital administrativa, né, para o Rio de Janeiro, e aí para estar mais próximo da região das Minas e assim poder controlar melhor, tá? Esse foi o objetivo da mudança. Salvador fica sem todos aqueles recursos que antes tinha. E isso vai gerar graves problemas econômicos, e problemas econômicos geram problemas sociais, como se fosse um efeito dominó. Então, toda vez que se fala em problemas econômicos, nós vamos chegar em problemas sociais, certo? Então, você vai ter uma falta de alimento, falta de recursos, porém os tributos vão continuar sendo cobrados, e altos tributos. Então entenda, nesse período basicamente o Nordeste ainda tinha resquícios aí da produção açucareira, e a gente vai passar por um período de alta do preço do açúcar. Isso vai fazer com que as pessoas passem a cultivar cana e não vão dar muita importância para a produção de outros gêneros alimentícios, por exemplo. Então, basicamente, o alimento que chegava a Salvador podia chegar de duas formas. Uma delas era a partir da economia de subsistência, ou seja, a agricultura de subsistência, pessoas que produziam alimentos só ali para consumo da sua família. Mas chegou um momento que essa produção de subsistência, ela passou a não dar conta mais da demanda por alimento. E aí uma outra maneira era comprar aí de Portugal, comprar da coroa portuguesa. Porém, gente, os gêneros alimentícios ou gêneros manufaturados que vinham de Portugal vinham em preços altíssimos. Então você tem a Bahia passando por um processo de falta de alimento, de crise econômica, de pagar altos tributos, e quem pode comprar, compra a preços abusivos. Isso vai gerar fome, e fome gera tensão social. Então você vai ter, antes mesmo da ideia de conjuração, você vai ter vários movimentos de revoltas que vão, por exemplo, saquear mercados, vão roubar propriedades, vão queimar propriedades. Lembra? Fome, tensão social, certo? Toda vez que eu falo sobre isso, eu gosto de falar para vocês sobre esses filmes apocalípticos, né? Porque geralmente neles, principalmente esses que falam de zumbi, começa lá o vírus transformar as pessoas em zumbi e tudo vira um caos. Porque todas as pessoas ficam com medo de ficar sem alimento e correm para conseguir, e aí se torna um caos social. E rouba daqui, quebra dali, invade dali, certo? Então, você imagina isso. Crise econômica gera fome, fome gera problemas sociais, tensões sociais, disputas sociais, certo? Então, nós vamos ter esse cenário de crise na Bahia, e em Salvador você vai ter um movimento ligado a ideias iluministas que vai começar a se organizar.
Esse movimento, gente, dia 12 de agosto de 1798, a cidade de Salvador vai amanhecer com cartazes pregados nas vendas, em algumas casas. O objetivo aí da disseminação desses cartazes era justamente convocar a população para que pudesse se unir ao movimento, tá? Essa população deveria se unir ao movimento. O objetivo: proclamar uma república, como eu falei para vocês, a ideia do movimento era separatista, abolir a escravidão, decretar a liberdade de comércio e aumentar os soldos. Soldos, gente, era como se chamavam os salários, primeiro dos soldados e depois era um termo utilizado para o salário de todos, tá? Então, pensa, quem não queria? Os baianos estão vendo que o governo português não dá mais toda a atenção que dava antes, que o governo português não investe mais na província como investia antes. Então, para eles, o melhor seria proclamar uma república, separar-se dos domínios portugueses, assim poderiam comercializar com outros países, abolir a escravidão, a ideia de liberdade para todos, decretar a liberdade comercial, acabar com o pacto comercial. A gente não precisa comprar mais, pagar para Portugal por produtos a preços abusivos. A gente pode comprar o mesmo produto de outro país num preço mais baixo. Isso é a liberdade de comércio. E a gente vai aumentar, a gente pode aumentar também os ganhos, né? Dos nossos funcionários, dos nossos soldados. E esse era a filosofia do movimento, tá? Porém, gente, o movimento não vai chegar às vias de fato. O movimento tinha data para começar, que era 25 de agosto, porém não chegou-se a ter o embate direto, porque as autoridades portuguesas, antes disso, né, elas conseguiram prender 49 conjurados que estavam organizando uma reunião, estavam em uma reunião aí, meio que tomando as últimas, planejando os últimos passos para revolução, para a revolta aí no dia 25 de agosto. Porém, isso não acontece, eles serão presos, tá? É importante também, tá, gente? Os maçônicos participaram, né? Maçônicos são um grupo de pessoas, né? Um grupo seleto, né? Que tem toda uma filosofia aí que surge com ideias iluministas e na França. E os maçônicos, eles vão ser muito importantes, eles vão ter uma participação importante tanto no processo da Conjuração Baiana quanto no processo de independência do Brasil. Porém, gente, nenhum maçônico foi preso entre essa galera presa aqui, tá? E o importante aqui, que eu quero conversar com vocês, é sobre uma possível injustiça, e principalmente uma possível injustiça ligada ao preconceito racial, ao racismo que aconteceu aqui na Conjuração Baiana. Gente, dos presos, todos eram, digamos assim, humildes, eram de classes baixas. Não tivemos aí grandes problemas para quem era da elite, que participou do movimento, até mesmo os maçônicos não sofreram grandes penalidades. Porém, dos que foram presos, nós vamos ter, assim como na Conjuração Mineira, aqueles que vão ser degradados, aqueles que vão ser enviados para fora do Brasil, aqueles que vão cumprir pena aqui mesmo, vão ficar presos durante um tempo, e nós vamos ter aqueles executados. Quatro foram os executados. Entretanto, muitas vezes a gente não vê o nome desses negros que pagaram pela Conjuração Baiana e pagaram sozinhos. E aqui eu botei para vocês a imagem deles, tá? Lucas Dantas, Manuel Faustino, Luiz Gonzaga e João de Deus. Esses foram os 4 executados pelo movimento da Conjuração Baiana. Como podem ver,
pessoas simples, pessoas negras. A imagem de baixo, gente, ela é meio que uma retratação. Lembra que nós vimos uma imagem muito semelhante quando a gente falou do Tiradentes? Por quê? Porque o Tiradentes ele é muito lembrado. Falou em Conjuração Mineira, se lembra de Tiradentes como mártir, como aquele único executado. E Tiradentes também era de uma classe baixa, certo? Também era considerado humilde, não era de muitas posses, mas ele é lembrado. E quando a gente fala de Conjuração Baiana, esses 4 rostos aí, esses 4 conjurados, eles não são tão lembrados quando se fala de Conjuração Baiana, certo? Então a imagem de baixo é meio que um desabafo de que talvez esses 4 merecessem ser mais citados e mais estudados, assim como acontece com o caso do Tiradentes, certo? Já que as condições foram as mesmas, movimentos de contestação contra a coroa que foram reprimidos e aonde nós vamos ter geralmente as pessoas mais pobres sendo as executadas, certo? Gente, fica hoje para vocês o exercício da página 14. Você já sabe, elabore o exercício, responda as questões, bata foto, mande para mim, que eu vou mandar de volta para você um áudio com a correção, onde eu vou comentar e vou explicar novamente aqueles pontos ali. Então é uma maneira de você absorver melhor o conteúdo, certo? Fiquem com Deus e até a próxima.